Qual é a relação do livrinho doce na boca e amargo no estômago com a pregação do Evangelho? É o que nós vamos entender no estudo de hoje, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Passou bem seu final de semana? Tudo tranquilo por aí? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Um privilégio poder ter a sua companhia, poder estudar a Bíblia com você. Obrigado porque você tem sempre a disposição de entender mais sobre a Palavra de Deus. Se você está passando por aqui pela primeira vez, ligou aí, que programa é esse? Aqui nós temos o privilégio de estudarmos a Bíblia com as revistas Esperança, que são distribuídas gratuitamente pela TV Novo Tempo por causa dos nossos queridos Anjos da Esperança, que são os nossos patrocinadores. E nessas revistas nós temos guias de estudos onde nós estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus, princípios de vida, estilo de vida, educação. E nesta temporada estamos estudando o livro do Apocalipse. E estava vindo para cá agora, estava pensando, né? Acho que eu devo dizer de novo, e de novo, e de novo, que quando a gente abre o livro do Apocalipse, nós não vamos aceitar essa mensagem por temor, por medo. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse, nós temos uma mensagem de esperança. Ninguém vai aceitar ao Senhor Jesus, ninguém vai aceitar a Bíblia porque tem medo, porque a vida se tornaria terrível. Imagina você não fazendo as coisas porque você tem medo. É claro que quando a gente estuda o livro do Apocalipse, nós temos também uma mensagem de advertência, de juízo, de justiça. É que na nossa cultura nós temos muita dificuldade de entender uma expressão de amor associado ao juízo, à justiça. A gente tem essa dificuldade. Mas é esse que é Deus. Quando Deus age com justiça, essa é uma ação amorosa. Por isso, eu convido você a estudarmos juntos a Palavra de Deus e ser um aluno da Escola Bíblica. Ligue agora. Nossa equipe está pronta para atender você. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Seja um aluno da Escola Bíblica, porque na Escola Bíblica nós formamos alunos através da Bíblia. Vamos orar? Vamos pedir a iluminação. Nós acreditamos que o Espírito Santo fala à nossa mente quando nós abrimos a Bíblia, o livro que teve a atuação direta do Espírito Santo no seu processo de escrita, no seu processo de composição, no seu processo de formação, chegando até nós. Vamos orar agora. Quero orar também por você e pela sua família, que a paz do Senhor esteja presente aí na sua casa. Obrigado, Pai, porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Talvez alguns chegaram aqui de forma inesperada, sem nenhuma intenção, sem nenhum objetivo para estudar a Bíblia, ou ligaram por um acaso. Mas que ele acredite que isso não foi um acaso, que o Senhor guiou. Talvez alguns estão assistindo a TV Novo Tempo no início, agora pelos primeiros momentos, que esta mensagem que nós apresentamos aqui, nos diversos programas, com as músicas, com os momentos de reflexão, toquem o coração e despertem o nosso querido telespectador a entregar a vida para ti e ter uma vida transformada. Que a bênção do Senhor esteja na casa de cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 9.
ou melhor, no capítulo 10, né? Porque eu terminei o capítulo 9 na semana passada com a mensagem das 7 trombetas e agora nós vamos para esse interlúdio que é o capítulo 10 e o capítulo 11 até o verso 14, daí volta para a mensagem da 7ª trombeta que eu apresentei na semana passada. Eu vou recapitular aqui rapidamente, acho que fica melhor para que você entenda, talvez você está aí pela primeira vez. Deixa eu só destacar uma outra coisa que é importante, que eu já ia esquecendo, vamos lá, que é o seguinte, a gente vai estudar hoje o capítulo 10, que é a 7ª lição da nossa revista, João e o Livrinho Aberto, tá? Esta é a lição. Então você vai ter aqui perguntas no Estudando Juntos, tá? E você vai ter sempre lá no final aquelas perguntinhas para você colocar de múltipla escolha. Depois que você preenche todas, você manda para a gente, para você receber também o seu certificado. Então, não esqueça, você pode pedir o seu guia de estudo sendo um aluno da Escola Bíblica, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21, tá? Então vamos lá. Esse é o nosso guia aqui e a gente vai explorar o texto bíblico que está no capítulo 10. Só para a gente relembrar o que a gente estudou na semana passada, o toque da 5ª, da 6ª e da 7ª trombetas. Na semana anterior, nós estudamos da 1ª até a 4ª trombeta. Só para lembrar que essas trombetas são sinais de advertência que o Senhor Deus dá para aqueles que rejeitaram a mensagem de salvação, rejeitaram o Evangelho. É o que acontece no mundo. A gente usou a expressão, eu acho que eu até coloquei aqui, está aqui, ó. A 5ª trombeta se refere à condição espiritual do mundo secular desde o século XVIII. Então, o mundo secular é fora do mundo religioso, então eles buscaram outras filosofias, outras ideias e rejeitaram a Deus. A gente lembrou, né? A crença em Deus foi substituída, está aqui, pela filosofia centrada no ser humano. E nós temos hoje vivido isso. A gente comentou semana passada que também isso se deu em virtude da forma também como não estou justificando, tá? Só estou fazendo uma análise histórica da forma como a religião muitas vezes foi imposta, colocada e usada de forma inadequada, e a gente fez aquela reflexão, como eu apresento Deus, como eu vivo Deus, as pessoas serão atraídas dessa maneira, assim, serão atraídas ou rejeitadas porque nós temos a responsabilidade. E aí é importante ser fiel a um princípio bíblico, a um padrão bíblico, não vai tirar nunca da gente a sensibilidade e o carinho e o amor e o desejo de compartilharmos isso com as pessoas. Fica claro isso para você? Então, eu sou fiel aos princípios, posso ser perseguido, posso ser rejeitado, mas eu vou procurar sempre expressar o carinho e amor para aqueles que vivem próximos de mim. Então, é para a gente refletir sobre isso. Então, houve uma rejeição total à palavra de Deus e as pessoas começaram a crer nelas mesmas, nas filosofias centradas nelas mesmas, ou seja, eu busco a minha felicidade e só dou satisfação para mim mesmo. A sexta trombeta intensifica as atividades do mal que começaram na 5ª trombeta. Então, esse abandono foi terrível, os resultados foram terríveis e a 6ª trombeta torna isso, quanto mais se aproxima do tempo do fim, mais isso vai ficando desafiador para aqueles que estão vivendo o mundo vão viver nesse mundo, nesse período. O caráter do conflito final da história do mundo será verbal e ideológico e não militar. A gente viu isso. Será uma batalha na mente sobre quem estamos adorando. Então, a mensagem das 7 trombetas fazem a gente pensar que nós estamos no meio de uma luta entre o bem e o mal, e aí o foco é aqueles que rejeitaram esta mensagem. E agora a gente vem a esse interlúdio que a gente tem, que é o capítulo 10, que a gente vai ter 2 mensagens, o livrinho aberto e depois no capítulo 11, as 2 testemunhas. A 7ª trombeta anuncia o fim da história da Terra, foi o que a gente analisou no último programa na semana passada. E aí vem uma pergunta,
E quanto ao povo de Deus que estiver vivo naquele período de preparação para a batalha final, pouco antes do fim. A gente viu como estará o mundo secular. E o povo de Deus? Qual a responsabilidade que eles têm? Só para lembrar, eu vou resgatar aqui, que lá quando a gente estudou, eu até falei isso já semana passada, quando a gente estudou sobre o sexto selo, há também um interlúdio, né? Que é uma pergunta que ele vai, né? Quem vai sobreviver? Quem vai resistir a esse período, quando a gente analisou sobre os 7 selos? E aí vem o interlúdio, dando a descrição em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 8, sobre os 144 mil e a grande multidão, as características deles. Então responde uma pergunta. E aqui agora, ao estudarmos as trombetas, também a gente tem essa pergunta. E quanto ao povo de Deus nesse período? O que eles estarão fazendo quando houver esta rejeição à palavra, o homem centralizado nele mesmo? O que aqueles que dizem ser de Deus devem fazer? E aí vem a mensagem do capítulo 10, que eu quero começar, que é a mensagem do livrinho aberto. Está claro isso para você? Talvez se você pegar o programa de hoje, né, você consiga entender, mesmo não tendo analisado anteriormente. Então fique com a seguinte ideia. O mundo vive um caos de crença. Se rejeitou a Deus e aquilo que Deus quer para a vida, aquilo que é a verdadeira realização da vida. O homem centralizou nele mesmo, trazendo filosofias, até tem buscas religiosas, mas que trazem uma satisfação para ele. Então o homem não quer ouvir o que Deus tem para dizer. Quando Deus propõe uma vida diferente, o homem diz assim, eu quero ser feliz, e Deus me aceita. E Deus aceita você do jeito que você é. Mas Deus não nos deixa do jeito que somos. São duas coisas diferentes. O Senhor me aceita, eu, do jeito que eu sou, mas eu não fico do mesmo jeito quando eu vou para Ele, entende? Porque muitas vezes o meu estilo de vida, a vida que eu quero, vem de encontro, bate com aquilo que Deus deseja, e o que Deus deseja sempre é o melhor. Está claro isso? Semana passada um amigo falou uma coisa bem interessante para mim. Ele disse assim, talvez o grande desafio que a gente tenha é dar para as coisas que a gente vive aqui o lugar certo dentro de uma visão cristã. Ou seja, eu não vou rejeitar, né? É aquela ideia que a gente estudou quando a gente analisou Daniel. Eu vivo nesse mundo, na Babilônia, mas eu tenho que dar limites para essa cultura, entender que nem tudo é mal, mas algumas coisas podem mudar a minha perspectiva daquilo que é correto e daquilo que Deus deseja. Então eu preciso dar... Não, isso aqui é até aqui. Isso aqui é o que acontece com a gente. Então, quando a gente vai analisar, aqui agora, né, a gente vai ver como estarão as pessoas neste período. O que Deus deseja desses que dizem ser do Senhor? É o que a gente vai avaliar aqui. Então vamos lá? Essas pessoas, só para a gente introduzir, são comissionadas a uma missão especial, apesar de enfrentarem oposição e sofrimento. E a gente vai ver isso no livrinho aberto do capítulo 10 e na mensagem das duas testemunhas no capítulo 11. No livrinho aberto, pregar a mensagem final de Deus ao mundo. E nas duas testemunhas, a experiência de pregar o evangelho ao mundo. Quando eu digo pregar o evangelho, é assim, aquele que é um cristão e aquele que está ligado à Bíblia, ele tem uma responsabilidade de compartilhar esta mensagem. É esta mensagem que a gente vai encontrar no capítulo 10. Vamos lá, vamos ler os textos aqui. Verso 1 do capítulo 10. Vi outro anjo forte, descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo.
Então, a ideia, o contexto, dá a entender que é o próprio Cristo que se apresenta. Ainda que na mensagem do Apocalipse, normalmente o Cristo não é apresentado como um anjo, mas dentro da descrição, porque a gente tem aqui o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, uma semelhança com a descrição do Cristo glorificado, lá de Apocalipse capítulo 1, versos 13 a 15. E ele tem com um arco-íris por cima da sua cabeça. O arco-íris, dentro do texto bíblico, significa o quê? A aliança que o Senhor fez na mensagem do dilúvio. Lembra da mensagem do dilúvio? Que a terra não seria destruída de novo? Então, esse anjo se apresenta. Ele está envolto numa nuvem, tem um arco-íris por cima da sua cabeça e faz a descrição do Cristo glorificado. Ele tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esta descrição é que esta mensagem e essa ação é universal. O livrinho aberto é a revelação de Deus para o tempo do fim. E a gente entende isso quando nós vamos para Daniel e o Senhor diz para Daniel, sela esse livro até determinado momento, até o tempo do fim. Esta é a mensagem do livrinho. Então a gente tem a mensagem do livro de Daniel que vai ser entendida agora e a gente tem uma ampliação com detalhes dessa mensagem. Vamos na sequência. Dá para entender isso para você? Fica claro isso? E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. A expressão 7 trovões é o aviso das atividades divinas. Esse texto de Daniel, capítulo 3, está ligado ao Salmo 29, o poder da fala. O poder que o Senhor tem, que deve ser anunciado em todos os lugares e em todos os momentos no final da história. Então o Senhor está chamando um povo, aquele que crê nele, para que nos últimos momentos da história do mundo, eles compartilhem esta mensagem. E compartilhar essa mensagem não os torna exclusivos para a salvação. Ou seja, o fato de eu compartilhar uma mensagem, de eu dizer ser um cristão, não significa que eu estou salvo. Não, porque eu primeiro preciso ser impressionado com a palavra para poder compartilhar a palavra. Está claro isso para você? Porque não há exclusividade, e aqui é uma linha muito tênue, de o cristão olhar e dizer assim, está todo mundo perdido e só eu estou salvo. De se colocar num pedestal superior e dizendo assim, eu sou melhor do que você. Jamais uma pessoa cristã vai olhar de forma superior àquele que não compartilha da mesma fé. Qual é a responsabilidade que ele tem? Viver essa mensagem, amar o Senhor Jesus e amar o seu próximo como a si mesmo. E essa mensagem é uma mensagem dizendo assim, venha do jeito que você está, quem você é, venha, porque o Senhor vai transformar a sua vida. Como transformou a minha vida. E como tem transformado a minha vida cada dia mais. Sequência. Vamos lá. Capítulo 10, verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Viram? Viram que ele sempre, na mensagem, escreve o que... Mas agora ele está dizendo assim, guarda em segredo. Existem algumas coisas que vão ficar em mistério, permanentemente. E às vezes a gente quer explicação para tudo. As coisas reveladas pertencem ao homem. O Senhor revelou. Mas as coisas encobertas pertencem a Deus. E tudo que está escrito é o suficiente para a minha salvação e para a sua salvação. O Senhor já deixou aquilo que é o suficiente. E às vezes eu quero inventar algumas coisas que não são bíblicas e que não são inspiradas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Verso 6, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos,
o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, dizendo: já não haverá demora. Essa é uma mensagem que Deus está dizendo, está prestes a livrar e vindicar os seus santos fiéis e levar o fim da história deste mundo. É o tempo para que a mensagem seja proclamada. O Senhor está dizendo assim: não há mais tempo. Anuncie, fale, compartilhe esta mensagem com todas as pessoas em todos os lugares. Este é o tempo. Ainda há oportunidade, mas o tempo vai acabar. Essa é a mensagem que o Senhor quer. Verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, vai se cumprir então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O tempo do fim está prestes a começar, mas ainda não chegou. Por isso, você deve compartilhar. Verso 8, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Toma esse livro, entende essa mensagem e compartilha essa mensagem. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, absorve esta mensagem. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Esta é a mensagem da palavra. Quando a gente encontra, é algo que toca o nosso coração. E a gente pode se referir a um período profético em que as pessoas buscaram conhecer ao Senhor e a sua vontade, estudaram sobre o fim dos tempos, no final do século XVI, século XVII. Eles buscaram conhecer, buscaram entender, buscaram conhecer a palavra. E alguns até marcaram a volta de Jesus. Um grupo chamado de mileritas, pessoas de várias crenças, várias denominações, marcaram a volta de Jesus. Aquilo era doce para eles compartilhar esta mensagem. Mas em 22 de outubro de 1844, eles se reuniram para esperar Jesus. E aquele momento foi um momento amargo, um momento que os desapontou. Essa expressão amargo significa eu estou desapontado. Mas o Senhor revelou para eles o que havia acontecido ali. E eu estudei isso quando a gente estudou o livro de Daniel. O Senhor estava cumprindo um ritual do santuário, passando do santo para o santíssimo. E agora começaríamos a viver o tempo do fim. Essa era a experiência de João. Essa foi a experiência daqueles crentes naquele período, mas que continuaram fiéis estudando a palavra. Essa pode ser a minha e sua experiência. Às vezes nós pegamos algo, entendemos algo e queremos compartilhar isso, achando que todos vão aceitar. E podemos nos desapontar. Então a gente tem aqui duas aplicações. Podemos fazer uma aplicação histórica para esse período do desapontamento, mas nós também podemos fazer uma aplicação para esse momento. Talvez você em algum instante encontrou a palavra e a palavra te entusiasmou e você começa a compartilhar com todos, mas a rejeição das pessoas te traz desapontamento, ou a sua própria, seu próprio entendimento, você começa a dizer, não era bem assim que eu achava que seria a vida cristã. Mas o que eu quero dizer para você é que, como muitos daqueles crentes, lá em 1844, não desistiram e continuaram estudando a Bíblia, eu convido você a não desistir, mesmo que você esteja passando por um momento de desilusão, desapontamento. Porque a mensagem da palavra ela é pura, ela é verdadeira. E o que o Senhor quer? Que essa mensagem seja pregada. Independentemente do que aconteça, ela deve ser pregada. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes
a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, essa mensagem, Apocalipse capítulo 10, verso 11, deve ser pregada a todas as pessoas em todos os lugares. Os cristãos possuem uma mensagem que deve ser anunciada ao mundo inteiro. Como estarão os cristãos nesse período dos 7 selos? Ou do 6º para o 7º trombeta, da 6ª para a 7ª trombeta. Não do selo, 6ª para a 7ª trombeta. Como estarão? O mundo vai estar rejeitando a Deus. E os cristãos? Eles devem compartilhar a mensagem da palavra. Ainda que em determinado momento foi decepcionante, continue fiel e continue anunciando esta mensagem a todas as pessoas, em todos os lugares. Viva essa mensagem. Falei muito rápido. Foram muitas informações. Não esqueça, peça seu guia, tá? Peça seu guia, estude, deixa eu aproveitar junto com o seu guia do Apocalipse. Não esqueça nosso novo lançamento aqui, ó, o guia para as crianças. Peça também para estudar junto com seus filhos. Aqui você vai entender a beleza desta mensagem de salvação. Liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Se eu falei muito rápido, se foram muitas informações, vai para o guia, se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Mas eu quero falar para você agora, que é um cristão. Eu e você temos uma responsabilidade. Vivermos a mensagem que o Senhor nos deixou. Vivermos, isso tem que impressionar nosso coração. E nós devemos compartilhar esta mensagem com todas as pessoas, em todos os lugares. E isso tem que ser feito de forma carinhosa, amorosa. Cristãos não podem erguer muros em relação àqueles que pensam diferente. Não. Eles devem estar dispostos a amar. E a gente vai ver no programa de amanhã que a experiência foi dolorida, de sofrimento, terrível. E será. Mas não deixa de amar e pregar. Mas agora eu quero falar para você que talvez não acredita no que eu acredito. Você que talvez não acredita na Bíblia. Você que não acredita na volta de Jesus. Eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor pediu, compartilhar com você essa mensagem. E eu quero te convidar, estuda, abra a Bíblia. Você vai ver que há sentido, há lógica. Jesus vai voltar. Creia nisso. Ele vai voltar e Ele quer salvar a todos nós, a mim, a você, a sua família, a minha família. Pai, obrigado pela mensagem do Apocalipse. Obrigado por essa mensagem de salvação, de esperança. Que a gente viva isso como cristão e que a gente compartilhe de forma amorosa, carinhosa, independentemente das reações e das decepções que a gente vai ter. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez estudando a Bíblia. A gente se encontra amanhã às 7h30. A gente vai estudar a respeito das 2 testemunhas. Um abraço, até amanhã.